Olá, bem-vindos ao Manhã Viva de hoje. Que alegria entrar em sua casa, nos unirmos agora nesse programa tão agradável, nosso programa das manhãs da TV Canção Nova Portugal. É com alegria que nós acolhemos todos que nos acompanham agora pelo sistema de comunicação Canção Nova. O tema do nosso programa de hoje, eu quero mencionar aqui uma frase que eu creio que é do conhecimento de muitos. Muitos vão se lembrar e até já também disseram essa frase como eu, uma frase que eu gosto muito, que diz assim: olha, inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em Deus. De quem vocês se lembram? Santo Agostinho, ele é o santo que nós vamos abordar hoje no Manhã Viva. Eu estou muito animada e feliz porque vou poder conhecer mais, aprofundar mais neste santo, que é um grande santo, doutor da nossa igreja. Então é com alegria que nós vamos falar sobre o legado agostiniano em Portugal. Qual a história dos agostinianos aqui nas nossas terras portuguesas? Para conversar conosco, temos aqui a nossa casa hoje cheia, são 3 convidados. Tenho aqui comigo o Padre João Silva, tenho o Tiago Duarte e a Andréia Rosa. Já quero acolher, bem-vindos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. É uma alegria receber vocês aqui na Canção Nova. Vieram diretamente de Cascais, da Vigaria de Cascais, não é isso, Padre? Da Paróquia de São Domingos de Rana. Olha que bênção, para estar conosco, com quem está em casa, trazendo aí muita coisa boa que vai encher o nosso coração. O legado agostiniano em Portugal, vou repetir o tema, iremos explorar o rico e profundo legado da Ordem de Santo Agostinho, desde a sua chegada a Portugal, que foi no século XIII, até os nossos dias. A Ordem desempenhou um papel fundamental na formação espiritual e social da comunidade portuguesa, alicerçada nos princípios da amizade verdadeira, vida comunitária e compromisso com a missão evangelizadora. Olha que bonito. Para nos guiar nessa jornada, então, nós vamos ter esses convidados. O Tiago, depois vai dizer mais dele, é membro de uma fraternidade agostiniana em formação. A Andréia também é da Juventude Agostiniana, não é isso, Andréia? Uma jovem muito bonita que está aqui conosco. E o padre querido, que também com certeza vai trazer muita coisa para nós, né, Padre João? Assim esperamos. E eu queria que o senhor começasse, antes de nós iniciarmos a conversa, fazendo a nossa oração. Claro que sim. Encomendamos as nossas almas, os nossos corações, as nossas vidas a esse mestre interior, como chama tão carinhosamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai Santo Agostinho. Amém. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho segundo São João. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor. Mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Bem-aventurado aquele que te ama a ti, Senhor, e ao amigo em ti, e ao inimigo por ti. Porque só poderá não perder o amigo quem se considerar todos como amigos, naquele que não pode perder-se. Ninguém te perde, Senhor, senão aquele que te pretende deixar-te. Mas porque te deixa, onde irá sem ti? Onde quer que vá a alma do homem e se apoie fora de ti, encontrará sempre sofrimento, mesmo que se apoie nas belezas que nada seriam se não estivessem em ti. Ó Deus e Nosso Senhor, acolhe-nos à sombra das tuas asas, protege-nos e leva-nos, porque quando a nossa fortaleza és tu, então sim é fortaleza. Mas quando é só nossa, então é debilidade. O nosso bem vive em ti. Voltemos agora, Senhor, para não nos desviarmos, pois em ti o nosso bem, que és tu, vive sem mácula, sem medo,
de que não haja lugar para onde voar. Pois de lá viemos, e embora estejamos ausentes, a nossa casa, a tua eternidade, jamais te desmorona. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Santo Agostinho, Rogai por nós. Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bênção estarmos preparados para começar a nossa conversa. Este ano, a Ordem celebra, então, o 50º aniversário do regresso em Portugal. É isso, Padre? Isso mesmo. Um ano festivo, então, né? Sim, um ano, Cinquentenário. é isso, cheio de atividades, um ano de muita graça, não é? Mas sobretudo, estarmos tão agradecidos ao Senhor por nos ter permitido, ao longo destes 50 anos, regressar a esta terra onde a presença agostiniana foi tão forte, tão profícua. Sim. Em tempos passados, não é? Sim. O Padre, que bonito. Depois de muitas lutas, né? Se regressou à ordem, porque um dia ela esteve, também saiu de Portugal. Mas uma raiz forte, ela não morre, ela brota de novo. É a imagem que me vinha quando o senhor falava, né? É isso mesmo. Às vezes a gente corta uma planta, não é? Mas ela está lá enraizada. Então, Santo Agostinho, o carisma agostiniano criou raízes em Portugal, não é? Que bonito. Raízes profundas. Raízes profundas, Padre. Sim. Como curiosidade, este ano uma das atividades que realizámos foi uma exposição itinerante pelo país, não é? Sobre o legado da história agostiniana, do passado, do presente e o que sonhamos para o futuro. E precisamente tratámos de passar por alguns lugares que foram emblemáticos da Ordem antes da expulsão no século XIX. E podíamos ver, não é, com a nossa própria vida, como essas raízes continuam presentes na história das aldeias, das cidades, tendo Santo Agostinho, por exemplo, como padroeiro de algumas cidades, ou santos agostinianos, não é? Por isso tem sido muito bonito, muito bonito. Graças a Deus. Eu queria que o senhor começasse falando, quem podem também ser os jovens que estão acompanhando o senhor, sobre a história de cada um com o Santo Agostinho, com o carisma, né? Cada um aqui traz uma face do carisma de Santo Agostinho. É assim que eu posso dizer, né, Padre? Sim. Então, eu queria que vocês começassem falando. Então, eu nasci numa paróquia agostiniana, não é? Já deste regresso da Ordem a Portugal há 50 anos, em janeiro de 74, a Ordem acaba por se instalar ao longo dos últimos anos nas paróquias onde estão atualmente, em Santa Iria da Azóia, em São Domingos de Rana, no Patriarcado de Lisboa. E eu nasço precisamente em Santa Iria da Azóia, portanto cresci na paróquia com os padres agostinhos, com este carisma da amizade profunda, até descobrir, não por méritos próprios, mas pela graça do Senhor, como o Senhor me chamava a uma vida diferente, a uma entrega diferente, a um serviço diferente, desde dentro da Ordem, não é? Também porque me chamava a atenção o carisma e a vida dos religiosos, a vida comunitária, o serviço aos outros, terem tudo em comum, a vida de oração profunda. Então, essa chamada de atenção, nós acreditamos, não é, que o Senhor vai colocando instrumentos na nossa vida para nos chamar ao seu serviço e abraçar o seu projeto. E aqui estou, depois de fazer a formação inicial em Espanha, porque os agostinhos em Portugal pertencemos a uma província única com Espanha. Sim. Uma vez terminada a formação, fui ordenado sacerdote em 2017 aqui em Portugal, na minha paróquia de origem, e agora, já há 7 anos, estou ao serviço da comunidade em São Domingos de Rana. E muito feliz. A gente percebe. Sim. E aí temos o Tiago, é isso, Tiago? Exatamente, sim. Podia falar um pouquinho. Claro. O meu caso é diferente. O primeiro contacto com a Ordem aconteceu em 2004, precisamente há 20 anos, quando os agostinhos chegaram à paróquia de São Domingos de Rana. Como o Padre João dizia, já tinham presença em várias paróquias no país, estavam presentes em Santa Iria da Azóia e foi-lhes confiada a paróquia de São Domingos de Rana. Na altura, eu já tinha feito o crisma, estava envolvido nas atividades paroquiais, era catequista, se bem me lembro, mas não tinha nenhum grupo de pertença no qual pudesse a minha fé continuar a crescer. Tinha feito o crisma há pouco tempo e faltava-me alguma coisa. E cedo fomos cativados, eu e outros jovens da paróquia, pela presença dos padres agostinhos, pelo seu jeito de viver, pela forma próxima como eles estavam connosco nas atividades da catequese, nas atividades paroquiais.
E isto facilitou muito o nosso contacto com o carisma agostiniano. A partir destes primeiros contactos, nós fomos desafiados a participar em várias atividades paroquiais. Tivemos contacto com a Juventude Agostiniana Portuguesa, que já existia na paróquia de Santa Iria da Azóia, de onde alguns dos padres que estiveram connosco estavam anteriormente. E a partir daí, passado 2 anos, começámos a formar aquilo que foi um primeiro grupo da Juventude Agostiniana Portuguesa em São Domingos de Rana, na nossa paróquia. E depois o nosso grupo acabou por prevalecer. Fizemos uma caminhada da Juventude Agostiniana Portuguesa que não é típica desde o início do crisma até a idade adulta ou mais madura, porque começámos já muitos nós a meio do percurso, quando os agostinhos chegaram à nossa paróquia, mas este grupo subsiste ainda hoje. E ao longo das várias etapas da Juventude Agostiniana que fomos trilhando, terminamos e estamos agora numa fase em que estamos a fazer formação para nos constituirmos enquanto fraternidade agostiniana canonicamente erigida, e por isso ainda dizemos em formação. Mas tomámos este grupo com o nome Cidade de Deus, vindo inspirado do livro de Santo Agostinho, As Duas Cidades. E esta vivência de grupo que nós encontramos na Juventude Agostiniana Portuguesa e neste carisma agostiniano foi algo simples de vivermos a nossa fé entre amigos, com uma inquietude de buscar algo mais da nossa vida, tentar esclarecer as nossas dúvidas, que nos mantém ativos, que nos mantém uma fé viva, que nos mantém unidos. Quando chegámos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, obviamente começámos a casar, começámos a ter filhos e neste momento somos uma fraternidade agostiniana com cerca de 20 adultos e 23 crianças. E as nossas famílias participam nas nossas reuniões, as crianças têm o seu espaço, brincam entre elas, crescem juntas neste ambiente agostiniano e cristão, fazem os seus amigos da fraternidade, e enquanto nós temos as nossas atividades, as nossas orações, os nossos temas de formação. É uma forma que eu encontrei, pelos desígnios do Senhor e pela inspiração do Espírito Santo, de vivermos a nossa fé de uma forma diferente. Foi-nos trazido pelo Espírito Santo, os padres agostinhos à nossa paróquia, e de facto é este carisma agostiniano que eu tive a sorte de descobrir e com o qual adotei na minha vida. Realmente, Tiago, é uma sorte, né? Sim. Então, hoje é a Ordem de Santo Agostinho, a ordem secular. Você faz parte, padre bonito. Sim. Santo Agostinho não quer perder os filhos dele, né? É isso mesmo. Viu? Ele deu um jeitinho de inspirar, porque com certeza ele também está cuidando, né? Sim, sem Para dúvida, que sem dúvida. a família só vai crescendo, né, Até padre? porque se algo nos ensina a vida do próprio Santo Agostinho é que Deus não desiste de ninguém. Santo Agostinho converte-se tarde, poderíamos dizer, padre. com 33 anos. E, portanto, o nosso Deus é um Deus muito respeituoso com a nossa vida. Não nos força, espera a nossa liberdade e a nossa abertura à sua graça. E por isso, eu costumo sempre dizer, não é? Para Deus nunca somos um caso perdido. Às vezes para nós sim. Às vezes somos nós próprios a desistirmos de nós. Sim. Mas o Senhor não desiste. E por caminhos que muitas vezes não são os nossos, não é? Como diz o profeta Isaías, o Senhor há de tocar-nos em algum momento do nosso coração, basta abrir-se. Que bonito, padre, suas palavras para quem nos acompanha, as mães que rezam tanto pelos filhos, os pais, que às vezes desanimam, não é? Sim. E aqui temos os jovens, a Andréia, uma jovem tão bonita, que também experimentou desse carisma, né, Andréia? É verdade, Juventude Agostiniana Portuguesa. Eu queria que você falasse como é que foi o seu encontro com o carisma de Santo Agostinho. Olha, o meu percurso é muito parecido ao do Tiago, na realidade. Um pouco mais antes do percurso, quando os padres agostinhos chegaram à paróquia de São Domingos de Rana, eu estava no início da catequese, portanto ainda numa parte muito inicial. E tive toda uma oportunidade de viver a vida da catequese já com este carisma agostiniano muito presente. Portanto, nos retiros de catequese, nos encontros, nos acampamentos de verão, esta vivência comunitária como um caminho para encontrar Deus já estava muito entranhada na forma como nós vivíamos a nossa fé. E, portanto, quando chegou a altura de fazer o crisma e de perceber qual é que seria a proposta e o caminho de fé depois disso, o caminho estava mais ou menos claro para mim. E esse grupo, que foi o meu grupo com o qual fiz o crisma, com o qual fiz a catequese, acabámos por constituir um grupo da JAP, portanto, da Juventude Agostiniana Portuguesa. E hoje somos 17 jovens, uma comunidade juvenil em formação, com jovens quer de São Domingos de Rana, quer da paróquia de Santa Iria da Azóia, que temos trilhado esse caminho juntos. Portanto, estamos lá há 12 anos,
a viver em conjunto a nossa fé, a aprofundar os nossos conhecimentos sobre a vida e a obra de Santo Agostinho, mas também sobre esta parte muito concreta que é ter amigos que são irmãos em Deus, não é? Ter esta amizade muito especial que nos une. E trabalhar isso, não é? E continuar sempre a aprofundar isso. E desde então tenho tido a oportunidade quer de participar em encontros internacionais da Juventude Agostiniana, quer também de ajudar a organizá-los aqui em Portugal. Tivemos muito recentemente, em 2023, a grande oportunidade de receber muitos irmãos agostinhos de todo o mundo, jovens, e tive a oportunidade de ajudar a organizar isso. Então tem sido aqui sempre uma jornada, sempre a par e passo com os padres, com os membros da comunidade e muito ao modo agostiniano. Portanto, sim, sempre muito nesse registro. O padre, eu percebo aí, a palavra crisma parece que é forte, né? No crisma acontece assim um encontro diferente, né? E eu estava lendo uma frase do Papa Francisco recente, não sei onde ele disse que a crisma não pode ser o ponto final do percurso catequético. Não sei se o senhor leu isso, padre. Sim. E não é verdade? Costumamos dizer isso aos jovens. O crisma não é o fim do caminho, é o início de um novo caminho, de uma nova etapa. Particularmente a Ordem em Portugal, o nosso projeto pastoral, a nossa proposta pastoral, nós costumamos dizer que vai desde os 6 anos até que o Senhor nos chama à sua glória, não é? E por isso, mas é verdade que agora com as crianças das fraternidades começam antes dos 6, mas principalmente quando entram na catequese com 6 anos, nós nas nossas paróquias temos 11 anos de catequese e uma vez terminada a catequese e celebrado o sacramento do crisma, nós propomos que o grupo continue junto até à idade adulta como jovens da Juventude Agostiniana Portuguesa. E mais tarde, uma vez constituindo-se famílias, passar a esta etapa em que está o Tiago, não é? Fraternidades agostinianas seculares, primeiro em formação, depois de facto, com o mesmo grupo, uma mesma família. Porque nós, agostinhos, temos a vida comunitária como fim em si mesma. O nosso fim, diz Santo Agostinho na regra, é procurar Deus juntos, numa só alma e num só coração orientados para Deus. Então, honrando a Deus uns nos outros. Diz Santo Agostinho, aquilo que tu procuras, encontremo-lo juntos. Disso se trata. E por isso depois a Ordem, desde essa vida comunitária, né, desde esse amor ao irmão que é colocado na minha vida pelo próprio Deus, nós servimos de muitas maneiras. Aqui em Portugal, em paróquias, mas em Espanha, por exemplo, muito forte a presença na educação e nos colégios, noutros lugares do mundo, em missões, santuários, etc. Mas por isso, o crisma é o início de um novo caminho, que o Senhor nos chama. E outra frase de Santo Agostinho que me vem agora à cabeça, não é? Santo Agostinho diz que Deus não te pede nada que antes não te tenha dado. Então, se o Senhor nos chama ao seu serviço, é porque nos deu a força e a graça pelo Espírito Santo de poder responder-lhe. Por isso, sejamos corajosos e bendito seja Deus, abramos-nos ao seu Espírito. Aqui está o exemplo, né? Do crisma bem vivido, né? O padre, mas esses 50 anos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história da Ordem, né? Que esteve do percurso, depois não esteve mais e aí volta com força total. Sim. Nós, dizem alguns historiadores, ainda que não seja consensual, que, portanto, sabemos que Santo Agostinho vive entre os séculos IV e V, não é? E afirmam alguns historiadores presença de monacato agostiniano já na Península Ibérica nos séculos V e VI. No entanto, temos como certeza a presença agostiniana, neste caso em Lisboa, por volta de 1240, quando se lhes é entregue uma ermida na própria cidade, que hoje é conhecida como a Capela de Nossa Senhora do Monte, em Lisboa, onde está a famosa cadeira de São Gens, mas que antes essa capela foi dedicada a Santo Agostinho. Portanto, esse século XIII é, diríamos, a fundação oficial da Ordem, no momento em que vários grupos de ermitas na zona da Toscana, em Itália, pedem ao Papa para se juntarem sobre uma nova organização, mais formal, um mesmo prior geral, etc., sendo que já vivem de uma mesma forma, já se sentem filhos de Agostinho, e, portanto, em 1244 e depois em 1256, forma-se, com um estilo mendicante próprio do século XIII, a Ordem Agostiniana. E assim acontece aqui em Portugal, não é? Esse século XIII importante.
Depois a Ordem vai percorrendo vários caminhos, vários percursos. Tem uma importância fulcral, sobretudo no campo da educação, não é? Está na gênese da rede de universidades em Coimbra, por exemplo, com o Convento da Graça em Coimbra. Tem uma importância muito, muito grande na zona e na cidade de Torres Vedras, com personalidades importantíssimas como serão São Gonçalo de Lagos, que é padroeiro de Torres Vedras, ou Tomé de Jesus, que é dos místicos mais conhecidos da Ordem, e não só, da nossa Portugalidade, diríamos assim, ou Aleixo de Menezes, não é? Que foi arcebispo de Goa, arcebispo de Braga, virrei de Portugal. Sim. E, portanto, neste cunho missionário, o ano passado celebramos 450 anos da chegada dos agostinhos portugueses à Índia. Assim vai-se entretecendo a história da Ordem, desde o serviço à comunidade e à Igreja, próprio agostiniano também. Agostinho, se há algo também que o define, é o amor profundo à Igreja como mãe, até chegar ao século XIX, em 1834, em que todas as ordens são expulsas do país. Sim. Mas graças a Deus voltou, né? Aqui estamos. Tiago, você é um jovem casado, né? Sim, já disse aí, com filhos. Sim. Eu queria que você falasse para nós, para quem nos acompanha, como é viver a regra de Santo Agostinho na sua vida como leigo, né? Pai de família. Exatamente. A regra de Santo Agostinho está muito intrínseca e é incutida desde sempre na nossa vivência agostiniana, seja na catequese desde o início da formação, seja principalmente durante os grupos da JAP, da Juventude Agostiniana Portuguesa, em que estes pilares da regra estão muito presentes. No fundo, trata-se de viver em sintonia com aquilo que foram os primeiros cristãos. A vida em comunidade, de pormos tudo em comum, de celebrarmos juntos a Eucaristia, de vivermos esta fé partilhada, é isso que a regra se traduz no nosso dia-a-dia. Nas fraternidades, acabamos sempre por ter esta dinâmica muito presente. Nas nossas reuniões acabamos sempre por ter já em comum, como já estamos numa fase diferente com famílias, os nossos encontros ocorrem muitas vezes nas nossas próprias casas, uma vez em cada casa cada um, também para facilitar darmos um pouco mais de nós ao grupo, daquilo que é a nossa vivência e pormos em comum. Temos sempre um momento de oração nas nossas reuniões. E temos sempre uma procura de temas de formação que nos permitam crescer na fé e conhecer melhor a nossa própria fé e a nossa própria Igreja. E isto tudo orientado depois ao serviço às nossas comunidades onde estamos inseridos. E, portanto, a regra de Santo Agostinho acaba por estar embutida sempre nas nossas vidas, sendo que este exemplo dos primeiros cristãos é sempre aquele que Santo Agostinho traduz na sua regra e nos permite guiar um pouco as nossas atividades. Sim. Amizade é uma palavra forte, exatamente, né? No texto que a Andreia leu, né, Andreia? O texto lindo do Evangelho de São João que falava sobre amizade, né? Que Jesus chamando os discípulos de amigos. O que te impactou, assim, o que influencia na sua vida como jovem viver o carisma de Santo Agostinho, Andreia? Tem impactado em tudo, na realidade. Ou seja, a minha vida de fé tem sido marcada pela presença na Juventude Agostiniana Portuguesa. Por este grupo de pessoas que têm tido a oportunidade de compartilhar, quer seja o meu grupo mais diretamente, mas os vários grupos que se têm juntado à associação e com os quais tenho compartilhado em atividades, em encontros, em retiros. E, na realidade, esta construção da amizade verdadeira é um desafio que Santo Agostinho nos põe em prática na nossa vivência de fé, não é? Então, no nosso grupo, a forma como isto nos tem implicado tem sido descobrir como é que nós conseguimos aprofundar a nossa fé, aprofundar a nossa formação, aprofundar o nosso compromisso, sempre mantendo em mente que não o fazemos sozinhos, mas que o fazemos com irmãos, não é? E isto traz muitos desafios, porque, como o Tiago partilhou, vai-nos acompanhando ao longo da vida, não é? Portanto, uma coisa é quando temos 18 anos e uma vida mais despegada de alguns compromissos, mas a vida vai mudando e mudam os desafios, quer seja a nível de trabalho, quer seja a nível de relacionamentos. Então, acompanhar este progresso em grupo permite-nos encontrar um apoio e permite-nos ser sempre uma redescoberta de Deus no outro, não é? E este é um desafio constante. E retornando aqui um bocadinho à frase, que é um dos lemas da Juventude Agostiniana Portuguesa, ou o grande mote de uma só alma, um só coração em marcha para Deus, é exatamente esta ideia do movimento e da continuidade no qual eu e o outro, sempre em busca para Deus, é sempre um desafio contínuo, sempre em movimento. Portanto, o que antes funcionou, a forma como antes nos organizávamos em grupo, vai mudar e temos que crescer em conjunto. Então, no fundo, para mim, esta vivência na Juventude Agostiniana Portuguesa
Não posso dizer que a tenho compreendida já, tem sido sempre um desafio em mudança, mas que me tem acrescentado muito à fé católica, à forma como eu tenho de viver a minha fé. O jovem tem essa sede, né, padre? No fundo do coração do jovem anseia isso, né? E bem, e bem. E bem. Digo sempre, no dia que nos deixarmos de fazer perguntas, deixarmos de andar. Por isso, ainda bem, fazer-nos perguntas e sentir-nos inquietos. Bendito seja Deus. Deus é sempre um mistério, não é? Por isso, havemos de fazer-nos perguntas toda a vida, até sobre nós próprios, quanto mais sobre o mistério de Deus. Sim. Por isso, as perguntas implicam, impelem-nos a procurar, a ter sede. Santo Agostinho diz, Deus tem sede que tu tenhas sede dele, não é? Então a fé é um encontro de duas sedes. Bendito seja o Senhor. Só procura quem tem sede. Isso mesmo. Olha, chegamos ao final do primeiro bloco. Nós vamos fazer uma pausa, mas já voltamos aqui com essa conversa tão boa que enche o nosso coração de esperança, né? Porque temos aqui um sacerdote, 2 jovens. Então, para nós, é uma alegria falar do carisma de Santo Agostinho. E quem está aí, espera o segundo bloco, que nós já voltamos para falar mais sobre esse legado que Santo Agostinho deixa e está construindo nas terras portuguesas. Já voltamos. E começamos o segundo bloco do Manhã Viva de hoje. Para quem não esteve conosco no primeiro, estamos falando de Santo Agostinho, esse grande santo, mestre da vida interior, como já nos ensinou aqui o Padre João. Então é sobre Santo Agostinho que nós estamos conversando no Manhã Viva de hoje. É um santo muito querido e de uma importância enorme para os portugueses, para a Igreja de Portugal. Então, estamos conversando sobre o legado. Eu tenho aqui no estúdio o Padre João, que é agostiniano. Tem um jovem, o Tiago, né? Já é um jovem mais assim, constituiu família. E tem outra linda jovem aqui, que é a Andreia. Todos filhos deste carisma, né, Padre? Pode falar que é filho, sim, né? Sim. Do carisma, que bênção. Então, nós vamos começar esse bloco, Padre, falando de uma frase, depois a gente retoma a conversa. Uma frase muito marcante, né? Que eu queria que vocês comentassem. Talvez quem nos acompanha não sabia que essa frase é de Santo Agostinho. A medida do amor é amar sem medida. É assim mesmo. Diz Santo Agostinho que se o que fizermos partir do amor, parte sempre de um sítio bom e dá sempre um bom fruto. Tem outra frase que complementa, que diz, ama e faz o que quiseres, não é? Por isso, para o amor, não há medida. Nós às vezes podemos perguntar-nos como fazer, o que dizer nas nossas vidas. Temos encruzilhadas, temos momentos em que temos que nos perguntar o que fazer, o que dizer, como fazer. E diz Santo Agostinho, se partir do amor, os frutos serão bons, não é? E eu lanço aqui a rasteira ao Tiago para comentar esta frase, porque lhe diz, de uma maneira especial à sua vida, diz-lhe algo marcante. Sim, claro. Foi a frase que acabámos por escolher, eu e a minha mulher, para o convite do nosso casamento. Ai, que bonito. E porque esse é o desafio, não é? A gratuidade do amor que Santo Agostinho menciona é a gratuidade do amor que Cristo ofereceu-nos a nós, ao mundo e à nossa Igreja. E isso é aquilo que nós queremos emular enquanto casal. Ser sinais deste amor vivo e de viver esse amor em família e em igreja. E daí termos escolhido esta frase para o convite do nosso casamento. Depois tivemos umas ofertas de quadros com esta frase. Que bonito. E por isso marca muito a nossa vida pessoalmente, a mim e à minha esposa. Quantos anos de casado, Tiago? 10 anos. Olha, fizemos este ano não também. Parece, né, Padre? Tão jovem. Filhos, quantos filhos? Sim. Temos 2 filhos. Que bênção, frutos, né, do carisma, que bênção. E a Andréia, quer comentar essa frase? Sim, eu também é uma frase que nos tem acompanhado. Eu acho que fala muito também para os jovens, justamente falando um pouco da perspectiva de quem ouviu muito estas frases quando estava na catequese. É, no fundo, um lema muito simples, não é? E eu acho que isso faz parte da beleza da mensagem de Santo Agostinho. Que, no fundo, são as bases simples do amor e da amizade. E seguindo esses caminhos da forma verdadeira, não é? Não é qualquer amor, não é qualquer amizade, é a amizade verdadeira, é o amor verdadeiro em Deus. Podemos radicar e podemos ser livres de agir porque vai ter essa base que nos mantém no caminho certo. E, portanto, acho que para um jovem que por vezes tem tantas dúvidas de como seguir a fé cristã,
Isto é um caminho simples e Santo Agostinho, de facto, leva-nos aos essenciais. E acho que esta frase é um grande exemplo disso. Eu queria que vocês falassem sobre como a Ordem está a trabalhar para aumentar a notoriedade, a presença aqui nas terras portuguesas. A presença da Ordem, em primeiro lugar, nas paróquias. A Ordem, quando regressou a Portugal, veio ao serviço das dioceses, neste caso da Diocese de Lisboa, e por isso o primeiro rosto da Ordem é sempre no serviço que faz às comunidades onde está presente, neste caso a Santa Iria da Azóia e a São Domingos de Rana. E isto manifesta-se nas atividades naturais da paróquia, no serviço social que presta e nas relações institucionais com as entidades civis e todas as outras entidades que estão presentes na área geográfica da paróquia. Depois, ao longo deste último ano, como celebramos muito estes 50 anos do regresso da Ordem, tivemos uma oportunidade de criar uma exposição sobre todo o legado agostiniano desde o século XIII, como mencionou o Padre João, até à expulsão das Ordens, que seria o passado da Ordem de Santo Agostinho, o presente, que foram estes 50 anos, este meio século que estamos a celebrar, e o futuro da Ordem de Santo Agostinho, que passou muito na exposição por demonstrar aquilo que nós, pessoas comuns, vivemos neste contacto com o carisma agostiniano. Esta exposição foi itinerante e fizemos um esforço para sair daquilo que seriam os ambientes normais da paróquia e ir ao encontro da sociedade civil em espaços de museus, em espaços que pertenceram à Ordem de Santo Agostinho. Estivemos, por exemplo, presentes em Lisboa, no Convento da Graça. Estivemos a exposição em Tavira, no antigo Convento de Tavira, que também pertenceu aos Agostinhos, em Vila Viçosa, Coimbra, Torres Vedras. E isto foi, de facto, um esforço grande, envolveu muita logística de conseguir primeiro criar todo o legado da exposição e depois transportá-lo para estes diferentes sítios, mas foi sempre muito bem recebida, fomos sempre muito bem recebidos nas diferentes comunidades onde estivemos e isso, de facto, traduziu-se em transmitir e dar a conhecer aquilo que foi a história da Ordem de Santo Agostinho e aquilo que esperamos que continue a ser o futuro. E além destas atividades, os agostinhos, quando estão presentes em Portugal, têm sempre uma presença no mundo académico. Há muita formação contínua da parte dos agostinhos, que tentam sempre publicar no mundo académico um pouco mais daquilo que foram os ensinamentos de Santo Agostinho. E o que é mais interessante, ou que é interessante também na paróquia, já falámos aqui da Juventude Agostiniana Portuguesa e das fraternidades, mas surgem outros grupos que nascem deste carisma, ou que de alguma forma vão buscar este carisma. O grupo das Mães Mónicas é uma atividade de oração que existe nas duas paróquias onde os agostinhos estão presentes, que permite chegar a diversas mães de paróquias com reuniões mensais de oração pelos filhos comuns que têm, e isto permite criar um momento de encontro para estas pessoas, que é bastante importante e valorizado por elas. E, por outra parte, há outros âmbitos da nossa vida onde Santo Agostinho aparece presente. Existem, por exemplo, um grupo de cicloturismo que adotou o nome de Santo Agostinho porque assim sentiu essa pertença. Existe um grupo motar de Santo Agostinho. E, portanto, nós, cristãos, que somos tocados por este legado, de alguma forma o levamos à nossa vida e queremos viver este valor da amizade e da comunidade noutras áreas da nossa vida, e assim surgem outras vocações nesse sentido. Sim. O padre, quando a pessoa conhece a história de Santo Agostinho, os escritos, né, o carisma, é impossível a pessoa não ter um encontro assim com ele, né? Eu acho que é porque a vida de Santo Agostinho é uma vida perfeitamente normal. De um jovem com muitos erros, com muitas questões, com muitas dúvidas, que percorre muitos caminhos, que toma muitas decisões mal tomadas, que tem em sua casa a diferença entre a postura do pai, pagão, e a mãe, uma cristã devota. Por isso, essas interrogações dentro do seu coração, até que se encontra com Deus de frente, não é? Ele acaba por perceber que aquilo que ele procurava por fora estava dentro, não é? Só acrescentar uma coisa ou sublinhar algo que disse o Tiago, que é um grupo que nós temos também muito, muito carinho, que são as Mães Mónicas. Mães Mónicas, gostei do nome. Sim, Santa Mónica é padroeira das mães cristãs, precisamente pelo seu esforço e a sua tenacidade na oração para a conversão do seu filho Agostinho. E este grupo, que é um grupo grande de mães, elas reúnem-se em grupos de 7, uma para cada dia da semana, cada uma tem o seu dia para orar, pelos filhos das demais, pelas vocações, pelos jovens, e todos os dias fazem a sua oração a Santa Mónica. E uma vez por mês, como dizia o Tiago, juntam-se todas com o seu assistente espiritual, um dos padres, para algum tema de formação, de oração, e ao mesmo tempo também é
para além de um serviço espiritual, um serviço social. Porque entre as 7 de idades muito diferentes, preocupam-se umas pelas outras, tratam de que nenhuma delas esteja só, mesmo com a idade avançada, não é? E por isso é um grupo muito, muito importante. Nós precisamos, nós diríamos, de uma vida mais ativa, precisamos de gente que reze, verdade, que nos sustente com a sua oração. Que bonito. Todos os dias tem uma orando, de forma Sempre. que não há um dia que... Sim. Que é aquela que quem tem a graça de fazer parte desse grupo, né? É um grupo aberto, padre? É um grupo aberto. Olha, está na paróquia de... Tanto numa como noutra, tanto em São Domingos de Rana como em Santaria da Azóia. E não é específico de Portugal. Sim. No Brasil, os padres agostinhos também o têm, em Espanha também. Tem como lema mães de joelhos, filhos de pé. Não é? Sentindo esta proteção, esta proximidade de Santa Mónica. Não é? Quem está nos acompanhando aí, fica atento para participar desse grupo. E quais são os maiores desafios? Quem vai responder que a juventude agostiniana enfrenta? Sim, posso responder e posso partilhar um pouco a minha visão sobre aquilo que são os desafios da JAP. Diria que um dos primeiros desafios tem a ver com... Santo Agostinho fala muito desta questão do viver entre o mundo e Deus, não é? Esta necessidade de combater estas tentações da vida e de manter-se fiel aos ensinamentos. Eu acho que a própria JAP, obviamente, não estando isenta desta realidade, continua a ter que se construir num mundo que vai a um ritmo cada vez mais apressado, que traz muitos desafios a ter uma fé coerente. E a JAP tem este desafio internamente de como é que nós podemos ter uma proposta de fé que nos ajuda a viver não só dentro dos nossos grupos e não só dentro das nossas paróquias, mas também nas nossas universidades, também nos nossos locais de trabalho, também nas nossas famílias, com os nossos amigos que não partilham dessa fé. Não é? E a JAP aqui pode ser um caminho exatamente porque está baseado nestes pilares da amizade verdadeira que nós podemos pôr em prática com qualquer pessoa, não é? Quer partilhe desse carisma diretamente ou não. A correção fraterna, o partir do amor é uma base que é universal, que é humana e que traz algo a todos. Viver com coerência não é fácil não, né, André? Para os jovens de hoje tem tantos apelos, não é, padre? Certo, mas para quem é fácil, não é? Para quem é fácil. Para quem é fácil, não é só para os jovens. Para quem é fácil a vida coerente, não é? Mas é isso, voltando à frase de antes, Deus não pede nada que antes não tenha dado. Se nos pede coerência é porque nos dá a força. O que há que fazer é confiar na sua força e não só na nossa, não é? Nesse mestre interior que nos vai trabalhando por dentro, confiando no Senhor para poder responder tal e como Ele nos pede ao seu projeto de amor, não é? E salvação universal. Sim. O padre, você podia falar um pouco como é a formação dos religiosos da ordem? Sim, nós temos uma formação, imagino que semelhante às demais ordens religiosas, à vida consagrada, não é? Agora, portanto, são 2 anos de pré-noviciado com o estudo da filosofia, depois 1 ano de noviciado, depois os 4 anos do estudo da teologia e depois, no final deste processo, a emissão dos votos solenes, não é? Da profissão dos votos perpétuos e depois tratar de perceber a que é que o Senhor nos chama. É verdade que somos uma ordem religiosa clerical, a grandíssima maioria dos religiosos são sacerdotes, mas há irmãos que não se sentem chamados ao ministério sacerdotal e que continuam a servir a Igreja dentro deste carisma como consagrados, sem esquecer nunca também que a Ordem de Santo Agostinho tem também o seu ramo feminino, não é? Religiosas agostinhas, tanto de vida contemplativa como missionárias, e que inclusive é daqui, de Portugal, ao longo destes últimos 50 anos, foram várias as irmãs agora, não é? Que sentiram esse chamamento do Senhor a entregar a vida neste carisma. E, portanto, a nossa formação é muito semelhante. É verdade que na nossa formação, não só académica, mas diríamos integral, damos muita importância à vida comunitária, à partilha dos bens materiais e espirituais, não é? Que tudo seja de todos. E a questão, logicamente, também académica, mas não só, do contacto direto com a obra de Santo Agostinho, que é muito extensa. Santo Agostinho é o santo mais citado, por exemplo, no Vaticano II, no Concílio Vaticano II. Não é? A sua obra é extensíssima. E por isso, eu costumo dizer que para as nossas perguntas,
depois da Sagrada Escritura, que é esse manual, essa espada que nos corta e nos penetra, a seguir um grandíssimo companheiro de viagem é sempre Santo Agostinho. Santo Agostinho, Porque como passou por tanto, há de ter sempre algo a dizer-nos, não é? Vale para toda a gente, né, padre? Isso mesmo. Mas vamos falar do ano cinquentenário, das comemorações, né? Como é que foi esse ano? Aqui a nossa mesa tem alguns símbolos, não é isso? Podem falar sobre como foram essas comemorações. Sim, já mencionei a exposição itinerante, que foi uma das atividades que tivemos, e ao longo do ano tivemos outros momentos altos, com uma palestra sobre o legado de Santo Agostinho em Portugal, organizada numa das paróquias, e um momento alto que foi a clausura, o encerramento do ano, que ocorreu em junho passado na Igreja da Graça, onde tivemos a oportunidade de convidar a muitos agostinhos, não só os que passaram por cá por Portugal, mas também a outros membros da Ordem que se juntaram a esta celebração. E foi um momento alto de ação de graças pelo retorno da Ordem em Portugal, pelos 50 anos que foram vividos e principalmente por todas as vocações e todas as pessoas que se sentiram atraídas por este carisma agostiniano e pelas quais, de facto, continuamos a viver o nosso dia-a-dia. Sim, vou agarrar aqui nessa pagela, forte esse símbolo do coração, né? Você poderia falar para nós um pouquinho esse símbolo, padre? Sim, o escudo da Ordem Agostiniana tem sempre... Isso é uma versão, não é? Que foi preparada por um jovem da JAP, precisamente para o cinquentenário, mas o escudo da Ordem Agostiniana tem sempre um livro, não é? A formação, a palavra de Deus, um coração trespassado pelo amor de Deus e em chamas, precisamente essa chama do amor que diz Santo Agostinho, inquieto está o nosso coração até descansar. Até descansar. Não é? E, portanto, esse conjunto, coração, seta, livro, chama, é muito particular da Ordem Agostiniana, não é? E como particularidade do que já temos falado também, nós adotámos como pano de fundo destes 50 anos os painéis de azulejo, que convido a todos a visitar, no Convento da Graça, em Torres Vedras. Todo o convento está revestido a painéis de azulejo com a história de agostinhos portugueses. Portanto, aquele espaço é um património inacreditável que nós recuperamos também com a ajuda do município, recuperamos para o nosso pano de fundo, para a nossa imagem deste cinquentenário. E os projetos sociais, padre? Projetos sociais que a Ordem realiza? Sim. Como dizia o Tiago, a Ordem está muito implicada nos seus contextos, no seu contexto aqui em Portugal, que são particularmente duas paróquias. Ter em conta que são duas paróquias muito extensas, não é? São muito grandes, ali nas periferias da cidade de Lisboa, são paróquias mesmo muito, muito extensas. Então é difícil, diríamos, extrapolar um bocadinho demais para além dos projetos e das obrigações paroquiais a outras realidades. Mas a Ordem tem uma organização não governamental, não é? De justiça e paz, mas aqui, propriamente em Portugal, desde o serviço aos mais pobres que vivem ao nosso lado, não é? Nós às vezes, quando pensamos no serviço aos desprezados, aos pobres, aos sem voz, o nosso coração às vezes voa demasiado longe, esquecendo-nos dos que vivem ao pé da porta, não é? Como diz o Papa, os santos ao pé da porta. E as nossas paróquias, tanto Santa Iria da Azóia como São Domingos de Rana, são paróquias muito díspares, onde há de tudo. Há de tudo. Desde a abundância, até à vida confortável, até à pobreza. Não é? Então, essa resposta social para nós é muito importante e que incutimos desde o princípio às crianças da catequese, aos jovens e às fraternidades também. Por isso, desde vários projetos que cada grupo da JAP faz, a André pode partilhar um bocadinho, neste serviço aos outros, nesta obra social direta. Dar de comer a quem tem fome. É uma obra de misericórdia tão essencial nos nossos dias, que vivemos tão para dentro no sentido do individualismo, não é? E nos esquecemos da vida comunitária. Mas, para além disso, os próprios jovens, alguns deles também assumem projetos fora, diríamos, dos limites da paróquia.
Portanto, não sei se a André quer partilhar um bocadinho. Claro. Portanto, um dos pilares da juventude agostiniana portuguesa é, efetivamente, o compromisso também. E, portanto, muitos dos compromissos que radicam do grupo têm a ver, efetivamente, com o serviço e com a ação social. Houve vários projetos que foram surgindo ao longo dos anos. Um deles, por exemplo, que posso salientar é o Projeto Mais 65, criado por um grupo de Inquietudes em Santaria da Azóia, que, no fundo, acompanhava um grupo de idosos e que dinamizava lanches conjuntos, passeios, momentos de convívio, que tentava trazer ali alguma alegria àqueles momentos. Temos também o projeto, a iniciativa Dar Mais, em colaboração com os Vicentinos e São Domingos de Rana, com recolhas de alimento para a distribuição e acompanhamento, quer também espiritual e emocional às famílias, que também colaboramos. Temos também a Paróquia Solidária em Santaria, a dinamização de recolhas de sangue, o incentivo para que participemos, lá está um pouco como o João dizia, não só dentro dos nossos grupos e dentro das nossas paróquias, mas também como indivíduos, sendo indivíduos ativos na sociedade civil, e vemos muitos casos de jovens agostinianos que se voluntariam e que fazem parte ativa em associações também fora, não é? Portanto, desde ReFoods, a Comunidade de Vida e Paz, a Centros de Saúde do Tial, há uma série de exemplos e vemos muitos casos de pessoas que depois, quando se desperta essa chama, isso leva-se fora, não é? E é importante que assim seja também. Sim. O voluntariado também é bastante incentivado, não é, Tiago? Nos trabalhos. Sim, exatamente. Enquanto fraternidade, nós estamos presentes nas paróquias onde estamos inseridos e somos sempre chamados e desafiados a participar em algumas atividades pontuais onde nós podemos colaborar organizando o que for preciso para a atividade paroquial. Mas, acima disso tudo, o nosso carisma agostiniano leva-nos a viver o nosso compromisso cristão mais fundo ou mais a sério. E, nesse sentido, cada um de nós, membros de uma fraternidade agostiniana, exerce o serviço às comunidades onde está inserido conforme a sua vocação. Portanto, uns de nós podemos ser membros do coro, ou podemos ser catequistas, ou podemos ajudar mais na ação social da paróquia, não necessariamente só ou exclusivamente enquanto grupo, mas sim a nível do compromisso individual de cada um e de acordo com as suas capacidades e as suas disponibilidades ao longo da fase da vida. E, além disso tudo, obviamente, levá-lo para o nosso dia-a-dia, nos nossos trabalhos, com os nossos filhos e vivido nas nossas famílias. Sim, neste âmbito social, queria mencionar ou sublinhar também a existência na Paróquia de São Domingos de Rana de um centro social paroquial, não é? Desde as suas muitas valências, desde o berçário, creche, pré-escolar, ATL e depois centro de dia, apoio domiciliário, centros de convívio para idosos, também coordenado desde a paróquia, que é um serviço ímpar, não é? Ou seja, é um apoio especialmente aos mais desfavorecidos, não só desde uma formação mais comum, mas uma formação em valores, uma formação íntegra. Claro que não é único e exclusivo da Paróquia de São Domingos de Rana, mas é uma valência muito importante neste contexto da paróquia para as famílias locais, crentes ou não crentes. Isso é importante. Também sublinhando isto que diz o Papa, de pormos em marcha a revolução da ternura, não é? Da compaixão pelo outro, de estar de portas abertas, não é? A gente percebe uma diversidade de ações. O carisma é sempre criativo, né, Padre? Eu queria que o senhor falasse como que o senhor vê o futuro, né, da ordem aqui. O que o senhor consegue, assim, sonhar? Não sei se seria a palavra certa, né? O senhor como sacerdote. Sonho, pois. Sonho, pois. Muito. Diríamos que sonho com os pés na terra, mas o coração descansado. Porque eu sei que esta obra não é nossa, é uma obra de Deus. Então nós colocamos o nosso grãozinho de areia, entregamos e damos a vida o máximo que pudermos, não é? Também diz Santo Agostinho, não procures aquilo que dar, dá-te a ti, não é? Dá-te a ti. Então, dá-te a ti mesmo. Entregando a nossa vida por inteiro ao serviço aos outros e na construção deste projeto de restaurar e cimentar a presença da Ordem Agostiniana em Portugal, que restaurada já está. Mas claro que sonhamos que oxalá a Ordem se possa estender mais pelo território. Agora mesmo estamos só em Lisboa. E para isso, quando falamos, por exemplo, em vocações, dizemos oxalá Deus chame mais jovens. Não, eu a Deus peço-lhe que suscite a resposta, porque eu acho que a chamada está garantida. Não é? Boa, Padre. Deus continua a chamar. O que falta é resposta. Falta resposta. Por isso que suscite no coração de
de muitos jovens, rapazes, raparigas, esta inquietude do coração para entregar a vida por amor. E isso passa também muito por estes jovens, pelas suas famílias, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, de fazer um mundo novo com a nossa vida, de criar um mundo novo, uma igreja próxima e inquieta, que traz à nossa vida esse amor de Deus, essa esperança que especialmente estamos chamados a viver e a trabalhar este ano em contexto do jubileu, não é? Do ano de jubilar, peregrinos de esperança. Pois assim sonho, assim sonho. E Tiago e Andréia, que mais jovens possam responder, né? Sim, como sim. vocês, porque realmente o padre falou uma coisa muito interessante. Deus precisa suscitar respostas, não é? Deus já chamou, não é isso? Sim, sim, sim. O que vocês diriam para os jovens, né, que ainda não se encontraram, né? Podemos dizer assim. Eu gostava de lembrar uma frase que se diz que ninguém se salva sozinho. O que nós encontramos na juventude agostinina portuguesa, nas fraternidades e neste jeito de viver Agostinho, é essa proximidade de um grupo de amigos que juntos procuram buscar respostas a estas perguntas e saciar a nossa sede de Deus, conhecer um pouco mais aquilo que Deus tem para nós através desta vida em comum. E em especial para os jovens que estão agora a terminar o Crisma e que vão celebrar o sacramento do Crisma, é importante sempre não deixar que esta inquietude que o Espírito Santo incutiu nos seus corações seja adormecida de alguma forma. Que tenham coragem de não se deixar de questionar, como dizia o Padre João, de procurar as respostas que precisamos e as respostas para a sua vida. O que vão encontrar são, como se diz, outros loucos na faina, de uma igreja que foi fundada com pescadores da Galileia, e é isso que esperamos que façamos destes tempos melhores. Andréia? Sim, enquanto vos ouvia falar, lembrava-me da frase do conhece-te, aceita-te, supera-te, não é? Isto é um lema que Santo Agostinho nos deposita e que inspira muitos jovens que por vezes têm dúvidas, não é? E duvidar é bom, e a inquietude também convida esse espaço para, apesar das dúvidas, segue igual, apesar do medo, continua a andar. E o apelo que posso fazer para os jovens que estão na paróquia e gostavam de conhecer um pouco mais do nosso carisma: participem, venham, experimentem. Temos muitas atividades que são abertas à comunidade. Temos, por exemplo, a Páscoa Juvenil, onde sim participamos como Juventude Agostina Portuguesa, mas que convidamos a que outros jovens da paróquia se unam. Portanto, nunca é tarde. Se para Santo Agostinho aos 73 não foi tarde, não é tarde para vocês. Portanto, há sempre um convite, há sempre uma porta aberta e há alguém pronto para falar. Ponham-se a mexer, né? Tem, como diz o Papa Francisco, levantem-se dos sofás. Exatamente. Não é isso, padre? Não sei se esta imagem é mais convidativa, estamos no sofá, mas sim. Levanta e nós terminamos assim o nosso programa, que foi tão bom, tão rico, né? Meu coração assim ficou cheio de amor por Santo Agostinho, viu? Vocês conseguiram despertar, e eu tenho certeza que quem nos acompanha de casa também sentiu aí uma chama para conhecer mais, para ir ao encontro, né, de tantas pessoas que precisam de nós e, quem sabe, desse carisma agostiniano aí perto de você. Assim nós terminamos o Manhã Viva de hoje. Quero agradecer ao Padre João. Obrigado. Muito obrigada. Sua bênção, viu, Padre? Obrigado. Para todos que nos acompanham também. Sim, que o Senhor os abençoe a todos e, como diz o Papa, né, parafraseando, não se esqueçam de rezar por nós, que bem precisamos das vossas orações. Agradeço também muito ao Tiago a sua presença. E a Andréia. Deus os abençoe e abençoe a missão de vocês. Obrigado. E assim terminamos o programa de hoje. Quero lembrar a todos que esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, na playlist do Manhã Viva. Você pode ver esse programa para alguém. Continue com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.